Para você que se liga nas coisas da velocidade, você que curte as emoções da Stock Car V8, vamos chegando ao Autódromo Internacional em Curitiba para curtir as emoções da 7ª etapa dessa temporada de 2003. Mais uma vez recebendo um grande público, temperatura um pouquinho mais baixa nesse mês de agosto, nesse domingão, dia 17 de agosto. Você vê que tá todo mundo ali com blusa, com casaco, toda a moçada se protegendo. Já temos todo o grid formado com a pole position inédita de Guto Negrão, primeira vez dele na pole position. Já já a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Vamos acompanhar a execução do hino nacional brasileiro. A execução do hino nacional brasileiro aqui em Curitiba, antecedendo essa 7ª etapa da temporada de 2003, temporada que vai seguindo com a liderança de Ingo Hoffmann na classificação do campeonato. Ele hoje vai largar um pouquinho mais atrás. Temos a pole position inédita do Guto Negrão pela primeira vez, ele saindo da pole position, posição conquistada ontem no treino de classificação com o tempo de 1:21.368. Muita celebração ontem com o Guto Negrão, depois dessa sessão de treino pela conquista de sua primeira pole position. Desde o seu começo, desde a sua estreia aqui na Stock Car, né? O Guto Negrão que está aqui desde a temporada de 2000. Já vai completando aí um pouco mais de 30 corridas na Stock Car, o Guto Negrão. E agora conquista a sua primeira pole position. Tá aí o cenário, Autódromo de Curitiba, para receber essa 7ª etapa, e a gente vai vivendo a expectativa mais uma vez de uma grande prova. Já passamos por aqui no começo do ano, porém usando apenas o anel externo. A vitória ficou com o Ingo Hoffmann naquela oportunidade. Giuliano Lossaco foi o segundo e o Cacá Bueno foi o terceiro colocado. Vamos ver o que pode rolar hoje. Vamos conferir o grid para você. Começamos lá pelo fundão, começamos com o Cocó Bueno. Ele larga da 30ª posição de prova. Ao seu lado ali na 29ª posição vem o Fernando Correia da Catálogo Racing. Tá vendo aí os tempos e a velocidade média que eles atingiram no treino de classificação. Neto de Nigris vem para largar da 28ª posição de prova. Na 27ª posição aparece aí o experiente Adalberto Jardim, mais uma vez prometendo escalada no pelotão. Não tem ido tão bem nos treinos de classificação o Jardim, mas tem um bom ritmo de prova. Beto Jorge saindo da 26ª posição. Aloysio Andrade vem pela 15ª posição. Na 24ª colocação temos o carro do Luiz Paternostro. Sérgio Paese larga da 23ª posição de prova.
vem aí com o carro da Salmini Racing. Ingo Hoffmann, líder do campeonato, larga bem lá atrás hoje, 22ª posição para o Ingo. André Giafone vai largar da 21ª posição com seu vermelhinho. Já temos motores sendo acionados em Curitiba. Thiago Camilo larga da 20ª posição. Nono Figueiredo vai largar da 19ª colocação. Ao lado dele está o piloto da casa, está o Alceu Feldman. É o 18º colocado. A 17ª colocação fica com Giuseppe Vecchi. Na 16ª posição a gente tem o Carlos Alves. Chegou muito próximo de um pódio. Na etapa passada em São Paulo, Matheus Greipel larga da 15ª colocação. Thiago Marques, mais um dos representantes aqui de Curitiba, é o 14º colocado no grid. Só vai mexendo ali no pneu o carro do Thiago Marques. Sandro Tanuri, 13ª posição para ele. 12º para André Bragantini Júnior. A 11ª posição na formação do grid fica com Walter Salles. E aí na 10ª posição a gente tem o Chico Serra, que não conseguiu sequer largar na prova passada em Interlagos. Vamos lá para os pilotos que vão largar mais à frente. Cacá Bueno na 9ª posição. Duda Pamplona vem para largar na 8ª colocação. Depois ali na 7ª posição a gente tem a presença do Davi Mufato de volta ao grid após cumprir suspensão. Raul Wesel, seu companheiro de equipe, larga na 6ª posição. A 5ª colocação é de Pedro Gomes. Xande Negrão aí largando mais uma vez mais à frente, 4ª posição para ele. 3ª posição para Giuliano Lossaco, mais uma vez andando bem aqui na pista de Curitiba. O Antônio Jorge Neto, que fez uma corridaça em São Paulo, larga da 2ª posição. E Guto Negrão tá aí na pole position, a primeira dele na Stock Car. Guto Negrão vai largar na frente. Você vai observando que boa parte dos pilotos, né, que brigaram por pódio, que chegaram ao pódio, chegaram um pouco mais à frente na etapa passada, todo mundo largando mais lá atrás. Aí a única exceção é o Guto Negrão, o segundo colocado em Interlagos, e tá aí largando da primeira fila. E o Lossaco que tá logo ali atrás dele, o Lossaco que venceu a corrida passada em Interlagos. O Figueiredo tá lá para trás, Duda Pamplona tá lá para trás. Aí todo mundo em busca de recuperação no campeonato. E aí vão eles. A falta de aquecimento, a falta de apresentação aqui no Autódromo de Curitiba. A gente vai colocando mais uma vez você dentro da pista, acompanhando os carros, acompanhando o pole position Xande Negrão. Aí o traçado de Curitiba, um traçado rápido, um traçado técnico de 3.707 metros. Eles passando ali pelo S de baixa. Eu já começo acelerando. Vamos atualizar os números do campeonato para você. O Ingo Hoffmann vai liderando com 93 pontos, são 18 pontos de vantagem para o Davi Mufato, que está sem pontuar 2 etapas. Carlos Alves tem 57 pontos, é o 3º colocado. Giuliano Lossaco tem 53. Depois a gente tem ali o Chico Serra com 47. Guto Negrão com 44. Cacá Bueno tem 43. Duda Pamplona com 42 pontos. E o Nono Figueiredo completa a lista ali dos maiores pontuadores com 41 pontos. Essa é a classificação do campeonato. Lembrando, 25 pontos é o que vale para o vencedor. Ao final do campeonato, eles vão descartar os 2 piores resultados. O Davi Mufato, por exemplo, já descarta o resultado da não participação em Interlagos, mas não pode descartar a exclusão da etapa de Londrina. O que vem pela liderança do campeonato, se a gente fosse descartar somente hoje, com as etapas já realizadas, ele descartaria um total de 16 pontos. Descartaria justamente a não participação em Interlagos na etapa passada, uma pontuação zerada na primeira etapa em Curitiba, ou seja, não descarta pontos. E se a gente for fazer a matemática com os descartes, na real, a vantagem do Ingo para o Davi Mufato é de apenas 2 pontos na classificação do campeonato, ou seja, campeonato completamente em aberto. Vamos abrir a segunda metade da temporada aqui em Curitiba.
vai vendo aí o carro madrinha da Nokia. Puxando a fila, já já ele vai recolher ali na entrada de box. Vamos seguindo com a volta de apresentação aqui no Autódromo de Curitiba. E aí o Guto Negrão já aproveita, já passa. O Antônio Jorge Neto também já vai passando. Aí você vai vendo todo o pelotão da Stock Car V8 passando para acelerar aqui em Curitiba. Um total de 30 carros. Já vai chegando ali na posição de honra o Guto Negrão. E aí o pelotão começa a ser formado em Curitiba mais uma vez com arquibancadas lotadas para prestigiar a Stock Car V8. É a 7ª etapa da temporada. Eles vão chegando, as filas vão sendo formadas. Tá aí o Guto Negrão na sua tela. Mais uma vez uma primeira fila formada ali pelos pilotos da equipe Amateis. Vamos lá, os últimos carros já vão chegando para alinharem no grid. Os 3 pilotos curitibanos no grid, né? O Thiago Marques, o Raul Boesel e o Alceu Feldman. Vamos lá, tudo pronto. Tá chegando o momento da largada aqui no Autódromo Internacional de Curitiba. O giro dos motores já começa a subir, todo mundo perfilado. Ficamos por conta da direção de prova. Lá atrás do grid já vai passando a bandeira verde. Sobe o ronco dos motores, luzes vermelhas. Ela vai se apagar e a partir de agora é pé para baixo, velocidade para cima. Aceleramos juntos para a 7ª etapa da Stock Car aqui em Curitiba. Jorge Neto já vai partindo para o ataque. O Guto Negrão tem que se defender ali do Giuliano Lossaco. E com isso o Antônio Jorge Neto vem para ser o líder de prova. Já assumindo a primeira posição, já teve um toque ali o Thiago Marques com o Duda Pamplona, com o André Bragantini. Fica atravessado ali no S o Davi Mufato. Todo mundo tentando escapar da confusão. Começo de prova já tumultuado. O Mufato ficou atravessado ali no S e cai para a última posição o Davi Mufato. E o Giuliano Lossaco já consegue também a ultrapassagem ali em relação ao Xande Negrão e vai colado com o Guto. Nesse momento é o segundo colocado, Antônio Jorge Neto já começa a abrir vantagem. Só o detalhe para você, ó, Antônio Jorge Neto ali passando, o Xande, lá de trás a gente tem o toque ali do Pedro Gomes, depois o Thiago Marques também esparramando, o Davi Mufato ficando atravessado na frente de todo mundo. E aí, meu amigo, salve-se quem puder, cada um buscando o seu espaço. Aparentemente todos passando ilesos. Com algumas marcas, é verdade, mas passando ilesos nessa primeira volta. O Giuliano Lossaco mostra que tá afim de ir pra cima do Guto Negrão já nesse comecinho de prova. Não vi nessa passagem do pelotão todo ali pelo S o carro do Duda Pamplona, hein? Indicativo de abandono aí do Duda Pamplona. Vamos procurá-lo pela pista. Antônio Jorge Neto que vem embalado pela
boa participação na etapa de Interlagos, chegou a brigar pelo pódio. No final acabou tendo problemas com o seu carro, o Antônio Jorge Neto. Não conseguiu a conquista de um pódio. Na reta final de prova, né, ele precisou abandonar. E o Juliano Lossaco vai para cima do Guto Negrão, valendo a segunda posição de prova. É o ritmo sempre forte das corridas em Curitiba. Vamos fechando aí a terceira volta de prova. O Xande Negrão também começa uma aproximação ali em relação ao Juliano Lossaco. Fazendo um traçado diferente, tentando achar o espaço. Vai incomodando ali no visual. No retrovisor o Guto Negrão. Por enquanto não parte efetivamente para um ataque. O Juliano Lossaco, você vê aí com 2 voltas completadas. Antônio Jorge Neto é o primeiro. Guto Negrão é o segundo. Lossaco é o terceiro. Xande Negrão é o quarto colocado. Pedro Gomes é o quinto. Tá aí o Duda Pamplona abandonando. Aí a confirmação do abandono do Duda Pamplona. Ele foi um dos pilotos que escapou. Foi para a caixa de brita ali naquela rodada do Davi Mufato. Largou da 8ª posição e estava justamente ali no olho do furacão, né? Entre o Davi Mufato, Cacá Bueno, o Raul Boesio e Thiago Marques. E aí acabou sobrando danos no carro do Duda Pamplona, tá fora de prova. Tá aí Ingo Hoffmann, líder do campeonato. Do jeito que tá agora ficou bom pro Ingo, hein? Ele vai andando bem lá à frente, o Davi Mufato. Depois daquela rodada caiu para a última posição. E o Ingo, que não largou em uma boa posição, largou da 22ª colocação, volta a ficar à frente do Davi Mufato. Vai recuperando o que seria uma desvantagem em relação às posições de largada. O Thiago caminha para cima do Luiz Paternoso. Tá aí o Davi Mufato, olha só, a gente foi buscar ele na imagem para você. Ele tá lá na turma do fundão, ele tá atrás ali do Adalberto Jardim, Jardim que largou na 27ª posição, vai tentando buscar o seu espaço. O Davi Mufato nesse momento é o 22º colocado. Vai ter que fazer uma prova de recuperação, Davi Mufato, se quiser entrar na zona de pontuação, né? Por enquanto sequer vai marcando pontos o Davi Mufato nessa etapa. Tá aí o líder Antônio Jorge Neto acelerando em Curitiba. O Saco continua ali, embutido na traseira do Guto Negrão. Vai acompanhando, vai comboiando. E aí ele vai tentando colocar por dentro. Vai de um lado, vai para outro. Protege. Enquanto isso, Antônio Jorge Neto ali na frente vai abrindo vantagem. Já vai chegando a 1,5 segundos. Vai tentando ali o Juliano Lossaco atacar o Guto Negrão. Eles já vão para a entrada do miolo. A gente vai vendo o Xande, logo atrás dele ali tem o Pedro Gomes, que é o 5º colocado. Tá aí a equipe Amadeus. São os 3 carros nas 4 primeiras posições. Um excelente rendimento por enquanto. A equipe Mateis. Mais uma vez aí colocando seus carros na zona de pontuação para o campeonato. Abrindo a segunda metade dessa temporada de 2003 da Stock Car. Os 5 primeiros colocados já passam ali completando mais uma volta. O Pedro Gomes já vai chegando ali para cima do Xande. O Xande já chega para cima do Lossaco. A gente tem 3º, 4º e 5º colocados andando juntos. Logo atrás ali na 6ª posição vem
o Raul Boesel. O Boesel já está com o Kaká Bueno na sua companhia. Kaká que largou da 9ª posição de prova. E aí mais um enrosco, Adalberto Jardim e Luiz Paternostro. Já sai com o carro ali bem danificado na carenagem. Normalmente a gente costuma falar que não cabem dois ali no S de baixa aqui em Curitiba. Coube, né? Mas com danos. E olha o Pedro Gomes mergulhando para cima do Xande. Tem um pequeno toque entre eles. O Pedro Gomes desequilibra o carro. Consegue ajustar, consegue trazer de novo para dentro da pista. Isso ele perde um pouquinho do contato. Aí o Boesel e o Kaká Bueno tentam ali uma aproximação. Olha só. Estava espremido ali. O Pedro Gomes teve um toque de leve com o Xande Negrão. Resta saber se esse toque lateral aí não danificou os carros, a parte de suspensão, né? A gente sabe muito bem. Esses toques laterais, roda com roda, costumam causar muitos danos. O Kaká vai pra cima aí do Raul Boesel, hein? Não quer saber que o Boesel tá em casa não, o Kaká vai pra cima dele. Boesel, piloto da equipe Boettiger, enquanto o Kaká vai nessa temporada com a RS Competições. O Adalberto Jardim tá ali, ó, os danos daquele toque com o Paternostro já aparecendo. O Adalberto Jardim já começa a abandonar, tá aí a equipe Boettiger. Vamos acelerando juntos com a Stock Car em Curitiba. Nos aproximando da 10ª volta de prova, você ligada na Stock Car. Chega de vez pra cima do Boesel aí, hein? Já vai tentando um mergulho no final da reta. Kaká Bueno vem no mergulho, vem pra ganhar ali a posição do Raul Boesel. Passou e passou bem ali o Kaká Bueno. Agora é a vez do Thiago Marques atacar o Raul Boesel. Aí a conversa dos pilotos da casa. Chico Serra vai ali logo atrás do Thiago Marques. Olha só para você acompanhar agora por dentro a ultrapassagem do Kaká Bueno para cima do Raul Boesel. E o Limbo, a 16ª posição para ele por enquanto. Vai ganhando aí 6 posições na prova, o Ingo Hoffmann. O Adalberto Jardim consegue chegar ali aos boxes. Uma situação um pouquinho mais complicada com danos no carro. E aí tem o Matheus Greipel com o seu Feldman. Mais uma vez ali na curva 0, onde agora há pouquinho o Xande Negrão e o Pedro Gomes se estranharam. Foi a vez do Matheus Greipel com o seu Feldman e levou a pior o Greipel, hein? Vai lá para a caixa de brita, poderemos ter a entrada no safety car. O seu Feldman vem ali soltando fumaça na lateral. Pneu pegando na carenagem. Carlos Alves vai para o ataque, vai para cima dele. Quanto tempo vai durar esse pneu na carenagem aí? No carro do Alceu Feldman. E o Thiago Camilo também já chega. Vai para cima do Davi Mufato. Já vão chegando nesse pelotão aí. Que tem o Alceu Feldman, tem o Carlos Alves, tem o Ingo Hoffmann. E o Thiago Camilo já faz a ultrapassagem.
Pra cima do Davi Mufato, já vai aparecendo à frente do Davi. Mas ali atrás a gente vê o carro do Giuseppe Vecchi. E o Carlos Alves também já ganha a posição do Alceu Feldman, que vem para box. Aí a gente vê no box Raul Wesel, Chico Serra, Nonô Figueiredo. Vamos ver o trabalho aí no carro do Wesel. A estação já vai saindo. E aí o Alceu Feldman que vai chegando agora ali, o Chico Serra também vai chegando. Companheiros de equipe entrando praticamente juntos. Matheus Greipel vai se arrastando pela pista. E o Antônio Jorge Neto segue na liderança de prova. E o líder Antônio Jorge Neto, o Davi Mufato vai para cima do Thiago Camilo de novo para recuperar a posição. Ele faz outra passagem ali na entrada do miolo. É interessante entre os dois, por mais que esteja um pouquinho mais atrás, está ali o Mingo, está ali o Carlos Alves também. E aí o Antônio Jorge Neto vem para fazer a parada de boxe. Vamos acompanhar o líder de prova. Vai ser o trabalho da equipe Amadeus. Enquanto tudo certo, o Juliano Lossaco tá aqui, tá parando também. Temos a janela para o procedimento do abastecimento funcionando. Janela aberta. E aí o Guto Negrão passa a ser o líder de prova nesse momento. Aí o Guto Negrão volta a liderar a prova. Ele que largou da pole position. Vem ali com o Xande logo atrás dele. Ele vai sendo o segundo colocado. Lembrando que eles precisam fazer a parada de boxe. Vem aí o Guto. Vamos acompanhar também essa parada de Guto Negrão, que pode ser decisiva para a prova, hein? Tá aí, abastecimento concluído, vai voltando o Guto Negrão. E aí, problemas com o Giuliano Lossaco, hein? Já vai ficando fora de prova o Giuliano Lossaco. Xande Negrão se torna líder, até que faça a parada de boxe. Nesse momento, o Xande é o líder, mas o Guto Negrão já voltou para a pista. Procurar no visual aqui se ele já está à frente ou não do Antônio Jorge Neto, que era o líder antes das paradas de boxe. O Giuliano Lossaco, que era o segundo colocado, já está fora de prova. Você viu o carro dele parado ali na grama. Já fim de prova para Giuliano Lossaco. E agora vem o Xande também para fazer a sua parada de boxe. Vem para fazer o abastecimento. Vamos acompanhando aí a parada de Xande Negrão. Já vai retornando aí o Xande. A gente vê ali atrás dele o Camuani saindo dos boxes. O Antônio Jorge Neto passa à frente do Xande. Vem o Cacá Bueno também ali. Então você vai vendo
Aí na pista o Walter Salles, acompanhado de perto pelo Sandro Tanuri. Walter Salles, que é um dos representantes da equipe Vogel nessa temporada, junto com André Bragantini Jr. Os dois carros da Vogel. E tá aí o Walter Salles, curtindo a liderança de prova. Vai ter que entrar pra boxe ainda. Não é dessa vez, não é dessa volta. O Sandro Tanuri já opta por entrar agora. O Walter vai para mais uma volta. Entre os pilotos que fizeram a parada de boxe, o Antônio Jorge Neto é o líder, hein? Já já a gente vai atualizar para você, tão logo todos eles tenham feito as paradas de boxe. Vou te contar quem tá na liderança de prova. Tá aí Ingo Hoffmann, o líder do campeonato, vai ali pela segunda posição. Também precisando fazer a parada de boxe ainda. O Ingo Hoffmann. Tá aí, ó. Essa é a posição que interessa. Antônio Jorge Neto aqui. Por enquanto ele vai aparecendo aí na terceira posição, porque o Walter Salles e o Ingo Hoffmann não fizeram as paradas de boxe. Assim que eles entrarem, o Antônio Jorge Neto será o líder. E o Xande Negrão será o segundo colocado. E o Guto Negrão é o terceiro, hein? Com o Cacá Bueno na quarta posição e com o Pedro Gomes em quinto. Aí o Ingo vem para fazer a parada. Olha aqui a etapa que vai se configurando para a equipe Amateis com seus 3 carros nas 3 primeiras posições. Chegando aí o Ingo Hoffmann para fazer o abastecimento do carro. Aparentemente colocando um pouco menos de combustível o Ingo em relação a outros pilotos que a gente viu fazendo a parada de boxe. Olha, a moçada do churrasco, a fumacinha tá vindo ali para dentro da pista, hein? Na arquibancada aí tem uma churrasqueira. A fumaça toda vem vindo para dentro da pista. Os pilotos devem estar sentindo o cheirinho do churrasco quando passam ali na entrada da reta. Tá aí o Walter. Vamos ver se ele entra para boxe agora. E aí a gente volta à normalidade ali das posições. Vai para mais uma o Walter Salles. Ainda não entrou para fazer o abastecimento. Vai tentando se manter na pista, aproveitando que tem pista limpa na sua frente para acelerar, tentar fazer uma volta mais rápida, ganhar alguns décimos, talvez alguns segundos para o momento da parada. E o Sandro Tanuri vai para cima do Thiago Marques. Tem gente escapando aqui, é o Fernando Correia, né? Uma escapadinha ali, já vem lento pela pista. Você vai vendo aí o carro do Raul Boesel, com o Thiago Marques, com o Sandro Tanuri, logo ali atrás o Nono Figueiredo. E o Chico Serra. Essa sequência que vai se apresentando. Você ligado nas emoções da Stock Car V8 aqui em Curitiba, a 7ª etapa da temporada. Daqui 3 semanas estaremos em Campo Grande para a disputa da 8ª etapa.
Thiago Marques tentando segurar ali a 8ª posição. O Nono Figueiredo já vai para ganhar a posição do Sandro Tanuri. Sobe para a 9ª posição o Nono Figueiredo. Atacando ali o Thiago Marques. O Raul Wesley conseguiu abrir um pouquinho em relação a esses 4 aí. Chico Serra segue ali um pouquinho mais atrás. E vai acompanhando o pelotão. Vamos acelerando. Eles vêm para completar mais uma volta. E olha o Nono Figueiredo, hein? Colocou de lado, veio por dentro, faz a ultrapassagem para cima do Thiago Marques e ganha mais uma posição. Bom ritmo e uma boa recuperação do Nono Figueiredo também, né? Ele que largou da 19ª posição. Já vai figurando aí em 8º. E o Walter Salles segue na pista. Segue acelerando. Opa, problemas com um dos carros aí da equipe Amateis. Parece ser o Xande Negrão e é ele mesmo. Fim de prova para Xande Negrão. Com isso, aquele sonho de ter os 3 carros no pódio para a equipe Amateis já vai ficando pelo caminho. O Feldman vai tentando ali uma aproximação em relação ao Ingo Hoffmann, enquanto o Chico Serra vai tentando uma aproximação do Sandro Tanuri. Curiosamente, carros das mesmas equipes, né? Os duelos vão acontecendo e o Sandro Tanuri vai para cima do Thiago Marques também, tentando ganhar o seu espaço ali, tentando ganhar mais uma posição. E aí finalmente o Walter Salles vem para fazer a sua parada de boxe no limite da janela. Vem o Walter Salles, ele que vinha figurando na liderança, agora faz a sua parada. E aí a gente vai ter uma noção mais exata de onde ele vai voltar. Vai voltando para a pista Walter Salles. Antônio Jorge Neto tá aí, volta a ser o líder de prova. Sozinho, isolado da primeira posição. O Guto Negrão é o segundo colocado. E aí o Cacá Bueno já vai aparecendo ali na terceira posição de prova. A parada do Xande. Acaba ganhando ali uma posição e vem para ser o terceiro colocado. Pedro Gomes é o quarto colocado de prova. Buscando uma recuperação dentro do campeonato, né? Teve problemas lá em Interlagos com o pneu furado, terminou na 15ª posição. A prova de Londrina foi 9º colocado. Também não foi tão bem no Rio de Janeiro, com uma 14ª posição. O último pódio do Kaká foi na prova de Interlagos na 3ª etapa, lá no mês de abril. Agora estamos na 7ª etapa e no mês de agosto. Aí com chances de faturar mais um pódio nessa temporada do Cacá Bueno. O Gomes passa pela reta de Curitiba, fechando volta, enquanto na 4ª posição depois a gente tem o Raul Wesley, tem o Nono Figueiredo. Tá aí, 5ª posição do Wesley, 6ª posição do Nono.
André Bragantin também vem mantendo ali a sua regularidade, né? Por enquanto ele vai ali para a 7ª posição de prova. O Walter Salles voltou à frente do Thiago Marques na sua parada de boxe. Isso aí pode render uma boa posição para ele. O 8º colocado por enquanto, o Walter Salles. Thiago Marques segue puxando esse pelotão, né? Fazendo a sua parte, está correndo em casa o Thiago Marques. Já vai enxergando ali o Chico Serra e o Davi Monfato vai para cima do Chico. E o Chico escapa e o Davi Monfato passa. E olha só, quebra ali na roda, saiu voando o pneu do carro do Chico Serra, justamente na curva da vitória, um ponto perigosíssimo. Chico Serra conseguiu ter o controle do carro. Só que é fim de prova para ele, né? Mais uma prova sem pontuar aí para o nosso tricampeão Chico Serra. Você ligado nas emoções da Stock Car V8, é a temporada de 2003. Estamos vivendo a 7ª etapa da temporada. E aí o Chico tranquilamente cruzando a pista de Curitiba para retornar aos boxes. Cabueno começa uma aproximação aí em relação ao Guto Negrão, hein? É bom ficarmos atentos. Tá aí o líder de prova, o Antônio Jorge Neto. A equipe Amadeus que já celebrou a primeira pole position do Guto Negrão neste final de semana em Curitiba, tá aí, pertinho de celebrar a primeira vitória do Antônio Jorge Neto. Já vai fazendo a ultrapassagem ali para cima do Beto Jorge. No fato agora começa o ataque para cima do Thiago Marques. Quer ganhar mais uma posição ali. O Davi Monfato sabe que precisa voltar a somar pontos para o campeonato. São 2 etapas sem somar pontos consecutivas, mais a etapa inicial do campeonato. Portanto, são 3 etapas sem somar ponto. Davi Monfato. E se aproxima do Thiago Marques, traz com ele o Sandro Tanuri. Vai valendo a 8ª posição de prova. É bom lembrar, né? O Davi largou da 7ª posição. Agora ele parte para o ataque para cima do Thiago. O Thiago fecha a porta para ele. Vem na linha defensiva o Thiago Marques. O Davi vai tentar por fora agora. Vamos ver aqui no fim da reta. Vamos ver na freada. O Thiago Marques está um pouquinho à frente. O Davi tenta um mergulho. Thiago Marques vai fazendo muito bem ali o trabalho de defesa até o momento. Mas pro Davi essa posição aí já é muito lucro, né? Ele largou da 7ª posição, teve aquele toque logo na primeira volta. Caiu para a última posição de prova. E agora já está aí brigando pela 8ª posição de novo. Fez muitas ultrapassagens na prova de hoje o Davi Monfato. E quer fazer mais uma para cima do Thiago Marques. Olha como o Thiago vem pelo meio da pista. Aí tentando defender tudo que pode Thiago Marques.
Davi de novo sai mais forte aqui na entrada da reta. Tenta ocupar o espaço. O Thiago Marques traz para dentro de novo. Protege, defende. Davi repete a manobra da volta anterior e o resultado acaba sendo o mesmo. O Sandro Tanuri tá ali, ó, no mesmo ritmo, na mesma balada dos dois. De olho no que pode sobrar para ele. Chegando ali para a entrada do miolo. Davi busca uma aproximação, tá aí toda a preocupação da equipe ali do Davi Mufato. A equipe Boettiger, agora há pouquinho a gente viu toda a tensão também da Action Power, a equipe do Thiago Marques. E agora o Thiago deixou a porta aberta, hein? Vai colocando de lado o Davi Mufato, vai ser difícil pro Thiago defender. Ele traz pro meio, mas já é tarde demais. O Davi já ocupou o espaço. Só que a sequência do S favorece a defesa do Thiago Marques. Ele volta a ficar na frente. E o Sandro Tanuri vem pra cima do Davi. O Davi vai pra cima do Thiago. Que disputa nesse final de prova aqui em Curitiba. Aí de um lado para outro o Thiago Marques para defender a posição. O Antônio Jorge Neto segue na liderança de prova. Guto Negrão é o segundo, Cacá Bueno é o terceiro. Olha como o Davi vai tentando por fora, mas aí na primeira perna o S de baixa fica difícil. Ele escapa, vai para a grama. O Sandro Tanuri vem para ganhar posição. O Sandro Tanuri se aproveitou ali da escapada do Davi Mufato. O Sandro Tanuri para ganhar a posição. Esse Szinho aí para KB2 tem que ser muito exprimido. Tá aí o líder de prova, Antônio Jorge Neto. É o líder e vem para fechar mais uma volta. Faltando 7 voltas para a gente completar a prova em Curitiba. O Antônio Jorge Neto de novo, assim como aconteceu em São Paulo, fazendo a melhor volta de prova. Olha o Nono Figueiredo aí, para cima do Raul Wesel. Essa disputa tá valendo a 5ª posição, tem o toque entre os dois. O Wesel fica à frente do Nono. Aí, por enquanto se garantindo ali na 5ª posição o Raul Wesel, o Nono é o 6º. A gente vê o replay da disputa entre eles. Também deu uma escapadinha ali, o Wesel aproveitou e fez a ultrapassagem. Confirmando melhor volta do Antônio Jorge Neto. 1:22.191. Média de 162,3 km por hora. Enquanto você vai aí passando pela pista. Já viu ali o Guto Negrão. Aí vendo aí o Cacá Bueno, que é o terceiro colocado. Eles passam completando mais uma volta. Essa é a vantagem que o Antônio Jorge Neto tem em relação ao Guto Negrão, que é o segundo colocado. O Cacá vai tentando uma aproximação ali pro Guto Negrão, né? Para quem sabe brigar pela 2ª posição de prova. Thiago Marques agora tem que se defender do Sandro Tanuri. Balança o carro do Thiago Marques aqui. No momento que ele vai buscando ali no freio. O pelotão atrás dele só faz aumentar. Thiago Tanuri, Davi Mufato, Carlos Alves, Ingo Hoffmann e Alceu Feldman. Tá todo mundo aí atrás do Thiago Marques. Difícil para o Thiago segurar essa posição, né?
mais que ele vá tentando defender, todos os carros que estão atrás dele estão com o melhor ritmo de prova. Eles já chegam, já aproximam, só que aí o Thiago vai fazendo um belo trabalho de defesa para garantir essa 8ª posição até o momento. Aí o Sandro Tanuri na aproximação. E o Davi Mufato vem para tentar por dentro. Não cabe os 3 aí. O Thiago desequilibra, o carro vai rodando. Fica atravessado na pista o Thiago Marques. Tive a impressão de um leve toque do Sandro Tanuri ali no Thiago Marques. Olha só, para você no replay. O Tanuri tirou ali para defender do ataque do Davi Mufato. Teve um toque de leve desequilibrando o carro do Thiago Marques, que fica no prejuízo. O Sandro Tanuri passa a ser o 7º colocado nesse momento. Tá aí o líder Antônio Jorge Neto. Vai chegar para completar mais uma volta. A partir de agora faltam 4 voltas para o fim. Tá aí o time da equipe Mateis. Acompanhando seus 2 carros nas 2 primeiras posições. Vai por enquanto dando dobradinha da Mateis, que acabou ele na 3ª posição. E aí o Pedro Gomes sozinho na pista tá rodando, hein? Ele vinha pela 4ª posição, vai sendo ultrapassado. E volta na frente do Walter Salles. Cai para 6ª posição Pedro Gomes. Consequentemente o Raul Buesel, que a gente vai vendo aí, é o 4º colocado, o Nono é o 5º. Aí a 4ª posição para Raul Buesel. O carro do Thiago Marques no box. Ele tentando devolver ele para a pista nessa parte final da prova. Tentar voltar ali, somar alguns pontinhos. Tá aí no detalhe para você o Nono Figueiredo. Vamos para as últimas voltas em Curitiba. Aí dando Antônio Jorge Neto lá na frente, ele é o líder de prova. Praticamente desde o início, né? Largou da 2ª posição, pulou para a liderança. Só deixou de ser líder quando fez a parada de boxe. Mas vai aí de ponta a ponta o Antônio Jorge Neto na liderança de prova em Curitiba. Se aproximando cada vez mais da sua primeira vitória na Stock Car, o Antônio Jorge Neto. O Davi Mufato vai pela 8ª posição. Uma prova de recuperação. Olha o Carlos Alves com o Sandro Tanuri aí disputando posições. Tem ali atrás dele o seu companheiro de equipe, o Ingo Hoffmann. Já vai colocando de lado ali para ganhar posição. Os dois quase se tocam. E aí o Tanuri fica no prejuízo. Pede, rapaz, toque com o Popó Bueno. Aí é prejuízo total pro Tanuri. Fogo amigo. Os dois companheiros de equipe lado a lado e o Tanuri acabou levando a pior. Cai para a 13ª posição do Sandro Tanuri. Aí o toque com o Cacá Bueno, com o Popó. E o Sandro Tanuri rodando, e é a disputa dele com o Carlos Alves no final da reta. O
Carlos Alves chegou para fazer a ultrapassagem, olha só. Aí dá uma esparramadinha, o Tanuri tenta retornar, já teve um primeiro toque entre eles. Depois lá na frente o toque do Tanuri com o Ingo Hoffmann. Tá aí o líder Antônio Jorge Neto, ele tem uma boa vantagem ali para o Guto Negrão, que é o segundo colocado. Vai acelerando Antônio Jorge Neto, vem para fechar mais uma volta. E vem para abrir a última volta o Antônio Jorge Neto. Vamos para a última volta de prova em Curitiba. Da equipe Amateis, já se preparando para celebrar a dobradinha. É a última volta. O Antônio Jorge Neto vem para a liderança. O Guto Negrão vem ali para o segundo lugar. O Cacá Bueno vem para terceiro. Cada vez mais perto da sua primeira vitória na Stock Car, Antônio Jorge Neto já está pelo miolo do traçado de Curitiba. Vai contornando ali com todo cuidado. Passa pelo S de alta, primeira perna. Vem para a segunda perna. E o Guto chegou, hein? O Guto Negrão chegou para cima do Antônio Jorge Neto. Os dois carros da equipe Amateis vão para a chegada juntos. O Guto Negrão e o Antônio Jorge Neto vêm juntos. Quem leva essa? Vem aí para cruzar a linha juntos. Guto Negrão vem para faturar a vitória. Pode chamar o marceneiro, pode aumentar a estante que a vitória é sua. Dobradinha da equipe Amateis em Curitiba, com o Guto Negrão faturando a sua primeira vitória na Stock Car, também uma vitória inédita de Guto Negrão. A impressão que a gente fica é de que o Antônio Jorge Neto deu uma segurada para dar a vitória ao Guto Negrão. Guto Negrão em primeiro, Antônio Jorge Neto em segundo. O Cacá Bueno na terceira posição. Eles cruzaram a linha com 1/10 de diferença, praticamente juntos. Tô curioso para ver como é que vai ser essa chegada aqui na área do pódio. Como vai ser a conversa entre os dois. Muita festa da equipe Amateis com uma dobradinha nessa sétima etapa da Stock Car aqui em Curitiba. Tá aí o Guto celebrando, e celebrando bastante a sua primeira vitória na Stock Car. Sempre bacana a gente ver essa primeira vitória. De um piloto, né? A celebração sempre é especial, o troféu sempre tem um lugar especial reservado. Troféu da primeira vitória, com certeza. O Guto Negrão vai lembrar por um bom tempo. Vai ter um troféu todo especial. O Guto que está aqui desde 2000. Conquistou hoje a sua primeira pole position nessa etapa e vem aí também com a sua primeira vitória na Stock Car. O time da Amateis já recebe ali, já faz festa pro Guto. Faz festa também pro Antônio Jorge Neto. Tá aí o Guto Negrão, e justifica muito, né? Essa manobra do Antônio Jorge Neto de permitir a ultrapassagem do Guto Negrão e a vitória do Guto Negrão.
que o Guto tá na briga pelo campeonato, né? Ele sobe agora para 69 pontos. O Osako não pontua. O Carlos Alves pontua um pouco menos. O Davi Mufato pontua um pouco menos. O Ingo também pontua um pouco menos. E com isso o Guto Negrão, que chegou aqui na 6ª posição do campeonato, pode dar um salto aí na classificação para a 4ª colocação. Já já a gente atualiza os números para você. Tá aí a celebração de Guto Negrão. Tá aí a festa do time da equipe Amateus. Para Guto Negrão, já sinalizou ali que não vai subir no carro não. Tá aí Andréas Mateis cumprimentando também ali o Guto. Aqui ficou a movimentação. Antônio Jorge tirou o pé, você que chegou. Não, sem dúvida nenhuma. O nosso contrato é desde o começo do ano, é esse. Quem está na frente, em caso de vitória de um, tem que beneficiar o piloto que está na frente na pontuação. Isso é um combinado desde o começo do ano. Ninguém pediu nada, ele fez por conta própria, ele sabia disso. Quer dizer, a minha vitória valeu do mesmo tanto que valeria se fosse ao contrário, eu também faria a mesma coisa. Isso aí não há dúvida nisso, isso é muito claro. Foi um final de semana muito bom para ele. Infelizmente o Xande quebrou, não sei o que aconteceu, senão eram os 3, não pode. Tá aí, Guto Negrão celebrando a sua primeira vitória na Stock Car. O Guto ali confirmando, né? A questão da temática do campeonato falando mais alto. Tá ali o Xande Negão cumprimentando também o Antônio Jorge Neto. A gente vai revendo esse momento da chegada. Com a festa da equipe Amateus. E os dois cruzando a linha praticamente juntos aqui em Curitiba. O Guto celebrando a vitória. Tá aí o resultado da prova para você. Guto Negrão é o vencedor. Antônio Jorge Neto em segundo. Cacá Bueno de volta ao pódio na 3ª posição. Raul Boes é o 4º, Nuno Figueiredo é o 5º. Pedro Gomes é o 6º. Walter Salles o 7º. Davi Mufato o 8º. Carlos Alves o 9º. E o Ingo Hoffmann fechando a lista dos 10 primeiros. Campeonato atualizado para você tá aí. Ingo Hoffmann tem 99. Davi Mufato 83. Guto Negrão sobe para a 3ª posição com 69. O Carlos Alves tem 64. Cacá Bueno 59. Juliano Lossaco e Nuno Figueiredo com 53 pontos. Ficam empatados. Tá aí. Agradecimento aos céus ali do Guto Negrão. Vamos lá para a cerimônia de pódio. Tá aí o abraço entre os dois pilotos da equipe Medley, a equipe Amateus. E o Guto chama ali o Antônio Jorge Neto pro alto do pódio. Puxa também o Cacá Bueno. Troféu sendo entregue aí pro Andréas Mateis. Troféu da vitória da dobradinha da equipe Mateus. Tá aí, Cacá Bueno vai recebendo o seu troféu de 3º colocado. Mais um pódio para Cacá Bueno, né? Voltando ao pódio, Cacá Bueno. Tá aí Antônio Jorge Neto. Recebe o seu troféu aí o Antônio Jorge Neto. E o Guto Negrão recebendo o troféu de vencedor da etapa de Curitiba, a primeira vitória dele na Stock Car V8. Esse é o pódio da etapa de Curitiba, a 7ª etapa da temporada. Aí a confraternização dos pilotos. Eu já vou convidando você. Próximo encontro, 8ª etapa, novamente em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. No dia 7 de setembro, você vai conferir as emoções da velocidade, as emoções da Stock Car V8 junto com a gente aqui no Stock Car Channel. Parabéns, Guto Negrão, escrevendo o seu nome na lista dos vencedores de corrida da Stock Car. A gente já coloca mais uma vez para você a pontuação para a gente terminar de passar ali, ó. Boeso com 50, Chico Serra com 47, Antônio Jorge Neto
com 46. O Davi Mufato tira um pouquinho da diferença para o Ingo Hoffmann, né? Ela cai para 16 pontos. Certamente em Campo Grande vamos ter mais uma bela disputa. Valeu demais! Parabéns aí pro Guto, parabéns pro Antônio Jorge Neto, pro Cacá Bueno pelo pódio. Obrigado a você pela audiência. Seguimos acelerando juntos!